Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Olha o que diz a palavra. João capítulo 20, versículo do 19 seguintes, mas eu vou pegar alguns versículos. A aparição de Jesus aos discípulos no cenáculo. A dúvida, a incredulidade de Tomé, que chegou a afirmar: eu só acredito se eu colocar o meu dedo na chaga do seu peito. E Jesus aparece a eles. O milagre da transformação da fé de Tomé acontece ao ponto de dizer: meu Senhor e meu Deus. Reconhece o Salvador. E disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem, serão retidos. Soprou sobre eles o hálito. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era conhecido como água, fogo, vento, pomba. O próprio São Lucas, no capítulo 3, versículo 21, quando Jesus é batizado no Jordão, ele vai descrever que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. O céu se abriu e aquele grito de amor do Pai, que é o grito para cada um dos filhos e filhas, dos batizados de hoje e de todo sempre: tu és meu filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. Tu és minha filha muito amada, na qual eu coloco toda a minha afeição. Mas no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Capítulo 13, 14, 15, 16, parte do capítulo 17. Jesus vai trazer um outro contexto da pneumatologia. Ele vai apresentar o Espírito Santo como uma pessoa. E se ele é uma pessoa, é alguém que eu posso me relacionar, é alguém que eu posso conversar, é alguém que pode falar comigo e responder a todos os anseios que estão no meu coração. Mas para isso eu preciso ter intimidade, preciso ter vida, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. O Papa Francisco, numa das catequeses de Pentecostes, diz que para viver Pentecostes, a gente não pode ser aquela pessoa engessada, cheia de regra, da cultura do pode e não pode, isso é, isso não é. Não, onde está o Espírito de Deus, tudo é possível, tudo pode acontecer. Não tem como limitar a graça, a ação do Espírito Santo. Quando Jesus chegou sobre os discípulos e soprou sobre eles, dizendo: recebei o meu Espírito, certamente ele também estava se referindo àquela passagem do profeta Ezequiel, da planície dos ossos secos. Quando o profeta soprou sobre os ossos, e os ossos ganharam formato humano, mas ainda não tinha vida. Depois ele soprou de novo, e eles tinham vida. E depois ele soprou de novo, e agora eles eram totalmente criaturas novas. Meu irmão, minha irmã, se nós não vivermos Pentecostes, esse ruá permanente, nós vamos ser reduzidos à planície dos ossos secos. Nada vai mudar. E nós corremos um grande risco de viver a infelicidade, a única e verdadeira infelicidade, que é a morte eterna. Ficar doente, passar pelo Covid, passar por um acidente, sofrer humilhação financeira, ter crise na família, não é infelicidade. Isso é oportunidade de milagre, de libertação. Infelicidade é a morte eterna. Eu não quero morte eterna para mim, mas eu sei do meu limite humano, da minha incapacidade, da minha pobreza, do meu desconhecimento, da minha ignorância de muitas coisas de Deus a meu respeito e a respeito daquilo que é o próprio caminho, que é a igreja.
Mas quanto mais eu me dar ao Espírito Santo, quanto mais eu me entregar ao Espírito Santo, mais Ele fará em mim. E o Papa termina essa catequese dizendo assim: você não pode acordar nenhuma manhã sem dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Você não pode fazer nada durante o dia sem consultar o Espírito Santo. E ele diz mais: durante a noite você não pode fechar os seus olhos sem reclinar a sua cabeça e dizer: perdão, Espírito Santo, por tudo que eu fiz hoje sem te consultar. Mas quero te autorizar, vem nessa noite, faz de mim uma obra nova, restaura, cura. É o Espírito Santo, gente. Santo Agostinho vai dizer que o Espírito é para a nossa alma o que a alma é para o nosso corpo. Uma alma sem o Espírito Santo é uma alma morta. Um corpo sem uma alma é um corpo morto. E muitas vezes nós sentimos a morte da desesperança, a morte do abatimento, a morte da tristeza, a morte da incapacidade, da esterilidade. Por quê? Porque não nos associamos, não nos tornamos íntimos, não somos intensos no viver com o Espírito Santo. A nossa pequena mãe espiritual, Helena Guerra, apóstola, beata, apóstola do Espírito Santo, ela diz que é preciso que invoquemos o Espírito Santo para abater a fúria de Satanás que se instalou no mundo. E que nós não teremos armas humanas capazes de destruir o que se levantará no mundo, somente com o batismo no Espírito, somente com os carismas, com as armas, com os dons. Jesus, São Lucas vai descrever isso no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Quando ele reúne, ele está partindo para o céu. É o evangelho que vai seguindo aqui de João. Quando ele vai subir ao céu, a sua ascensão, ele reúne os discípulos e dá uma ordem a eles: não vos afasteis de Jerusalém antes da vinda do Espírito Santo. Aquilo que João Batista já dizia a respeito de Jesus: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Eu e você precisamos viver essa intensidade do batismo no Espírito. É o Espírito Santo que dá a felicidade eterna. Sem o Espírito Santo, nós não conheceremos a verdadeira felicidade. Qual é a verdadeira felicidade? É a vida eterna. E para chegar na vida eterna precisa o quê? Precisa ser santo. E quem é que fabrica o santo? O Espírito Santo. Você não vai, eu não vou, nós não vamos vencer essa etapa sem o Espírito Santo. Sozinhos nós não vamos, é Ele. Por isso que Jesus, quando vai subir ao Pai, vai dizer: eu não os deixarei órfãos. Evangelho de João também: eu deixarei o meu Espírito Santo, com Ele farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Às vezes as pessoas me chamam de despreparado, e eu sou. De ignorante, e eu sou. De incapaz de ser um anunciador do Evangelho, e eu sou. E gosto de me fazer de verme da vinha, porque quanto mais verme eu for, mais graça de Deus eu receberei. É por isso que a Virgem Maria vai dizendo Magnífica: a eternidade da misericórdia. Minha misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou o humilde. Pentecostes acontece na humildade, no humus, naquilo que viemos do nada, do pó, e para aquilo que o nosso corpo voltará para o pó, para o barro. Mas nós ganharemos a eternidade quanto mais aqui no mundo propagarmos e espalharmos
essa cultura de Pentecostes. Proporcione na sua casa, ore com os seus, peça batismo no Espírito. Hoje achei tão lindo, Davi, meu netinho de 2 anos e 8 meses, Davi é uma benção. Gente, eu nunca vi pé de melancia dar abacaxi. Eu nunca vi bananeira da mandioca. Eu nunca vi um filho de um homem de Pentecostes não ser de Pentecostes. Davi hoje se acordou, mandou pôr o tal da missão. Ele pediu um para mim, ele pediu, mandou pôr. Estava todo faceiro, desfilando, talzinho, ora em línguas, 2 anos e 8 meses. Quando ele vê que a coisa não está boa, nós temos que ensinar a nossa casa a ser Pentecostes. Gente, é na medida da intensidade do nosso testemunho daquilo que vivemos que os nossos serão. Não se engane, se não tiver Pentecostes em família, não adianta eu viver Pentecostes dentro da igreja, não adianta eu sair para o mundo pregando Pentecostes. O primeiro Pentecostes que eu tenho que viver é com os meus, dentro da minha casa. O ruá tem que acontecer dentro da minha casa, cotidianamente, todo dia, como pai, como mãe, como filho, como filha. Nós precisamos pedir batismo no Espírito para todos da nossa casa, porque sem o Espírito Santo não vamos poder fazer nada de bom. Uma outra frase de Helena Guerra, que eu sou fascinado nas frases dos santos. Ela diz assim: seja devoto do Espírito Santo, seja santo, e o resto é festa. Repete isso comigo: seja devoto do Espírito Santo, seja santo, e o resto é festa. Bem forte. Acabou, gente. Acabou. Todos os santos místicos da igreja viveram plena intimidade com o Espírito Santo. Quem levava eles a mostrar o poder de criar e recriar de Deus Pai era o Espírito Santo. Quem levava eles a propagar o senhorio de Jesus Cristo era o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo e viver cada dia um novo Pentecostes. Pentecostes não é só quando eu vou para o encontro, não. Pentecostes não é só quando eu participo de uma assembleia carismática, não. Pentecostes tem que ser diário. Pentecostes tem que ser permanente. Pentecostes tem que acontecer em todas as etapas da nossa vida. Só assim nós seremos santos. Não tem outro jeito de ser santo. Não tem como. A palavra de Deus, se a gente olhar no livro do Atos dos Apóstolos, aliás, eu recomendo, depois desse retiro, façam um estudo do Atos dos Apóstolos. Veja como era a vida de Pedro, de Paulo, dos demais discípulos, como nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. Conduzido pelo Espírito Santo, chegamos aqui. O Espírito Santo me mandou até aqui porque quer ressuscitar um morto, e o morto ressuscitava. Agora, quando a gente não faz para o Espírito Santo, acontece umas coisas até esquisitas. Eu fui, não vou dizer o nome da cidade da Paraíba para não expor o povo, mas é Itaperoá, tá? Eu fui pregar lá e eles me contaram uma história que eu achei muito engraçada. Então, lá na roça, na capelinha, morreu um senhor e ele era muito rezador. Rezava para as pessoas, rezava o texto. E tinha um senhorzinho, amigo dele também, ministro da Eucaristia, que rezava. Eles tinham fé, gente, eles clamavam um milagre. Aí morreu o senhorzinho.
Aí estava todo mundo no velório, o amigo dele só pôde chegar de noite, era por volta de 11 horas da noite, no outro dia era o enterro. Já estavam ali desde a manhã velando o corpo. Aí o amigo chegou e viu todo mundo lá, alguns tomando cachaça, outros jogando baralho, outros contando piada, porque velório é uma festa, né? Meu pai disse que quando ele era criança, eles iam para o velório levar uma garrafa de cachaça e uns grãos de alho, para mastigar o alho e tomar cachaça para não pegar a doença do morto. Você pode, por que vai no velório então? Eu fiquei rindo do meu pai, falei, pai, mas é verdade? Eu falei, meu filho, a gente fazia isso. Umas crendices meia doida, né? Aí eles foram, aí chegou o senhorzinho dele, o senhor amigo dele, do morto, por volta de umas 11 horas da noite, pegou o terço, deu um chega para lá em todo mundo, falou, gente, nós estamos aqui para rezar por ele. O senhor era uma pessoa boa, eu visitava as casas com ele, a gente visitava o doente, a gente rezava, o doente era curado. Eu quero convidar vocês para a gente rezar um terço que faz ressuscitar morto. Às vezes a gente fala o que não acredita, né? E ele pegou o terço, todo mundo veio, porque respeitavam ele, aqueles dois senhores eram muito amigos e rezavam junto. Pegou o terço e começou a rezar. Antes da primeira dezena, o morto levantou e falou, o que eu estou fazendo aqui? Até o que começou o terço correu e ficaram olhando e falou, será que é verdade? O cara levantou do caixão, gente. Segundo a ciência, ele não tinha morrido, ele tinha tido uma parada respiratória prolongada. Mas eu quero dizer que ele ressuscitou. Porque se não fosse aquele terço, enterrar o cara vivo era pior ainda. Agora, os corajosos, esse terço ressuscita morto, ó, correram. Porque às vezes a gente reza com tanta fé que a gente não acredita nem no que reza. Que fé é essa? Eu ri demais, gente. Eu fiquei uns 2 dias rindo com a cena, porque eu fecho o olho. Até agora, quando eu conto, se eu sair daqui depois de fechar o olho, eu vou ficar rindo que nem bobo. Porque eu fico imaginando o defunto levantar. O que eu estou fazendo aqui? E não ficou ninguém na sala do velório. E ainda uns olhos fora. Será que levantou mesmo? Taperoá, na Paraíba. Eu tenho assim, um pouquinho de receio de ir em velório. Eu confesso para vocês. Eu tenho, porque eu não sei se eu não ia correr também. Mas eu vou dar uma coisa, eu rezo. Eu acredito no milagre. Você acredita no milagre? Quem faz o milagre em nome de Jesus diante dos nossos olhos é o Espírito Santo. Ele é o advogado, o paráclito, o defensor de todas as coisas. A igreja na sua sabedoria, através dos santos padres, da patrística, de toda a graça de ensino que a igreja nos proporciona, ela dá alguns nomes ao Espírito Santo. Pai dos pobres, Consolador dos aflitos, doce hóspede da alma, selo divino. Mas tem um nome que talvez chegue perto do que pode representar o Espírito Santo: doador de todas as graças. Doador de todas as graças. O que dá colorido, o que dá vida, o que ressuscita, o que faz com que todo o projeto do Pai, anunciado pelo Filho, se realize na vida de todo homem, de toda mulher de fé. Viva Pentecostes. Não tenha medo de ser, como diz Monsenhor Jonas Abib, um Mr. Pentecostes. Não tenha medo. Não tenha medo.
Se for para mim viver sem essa intimidade do Espírito Santo, eu já digo para Deus: tira a minha vida, não vai dar certo, tira. Se com toda a intimidade que eu busco do Espírito Santo eu faço asneira, imagine sem Ele, é muito difícil. Eu sei do barro que eu sou, eu sei da forma que eu vim. Sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada de bom. Por isso eu quero Ele para mim. Eu quero com Ele construir tudo em mim e tudo na vida do povo que Deus confiar a mim. Saia daqui com essa certeza. Hoje a Santa Missa vai trazer essa grande esperança. Preste atenção no Evangelho da liturgia de hoje. Preste atenção. Fique atento às liturgias de hoje e você vai entender tudo que eu estou falando agora. A gente caminha com a palavra. Ela é a luz, ela é a verdade. Mas mesmo a palavra de Deus, se não for sob a luz do Espírito Santo, ela se torna uma palavra comum, porque ela é rejeitada diante da dureza do nosso coração, do nosso pecado, da nossa fragilidade humana. Mas sob a luz do Espírito, aquela geleira do nosso coração derrete e a graça acontece. Fica em pé.